fazer uma simulação simples aqui nesse tutorial e é baseada numa pesquisa que eu fiz na internet num canal estrangeiro, que é o Blender Secrets. Vamos ver como é que a gente faz uma simulação de um gancho sendo preso numa parede usando o Readboard, Softboard, Skin e outros recursos possíveis aqui junto ao Blender. Eu estou usando aqui a versão 2.91. Se você tiver uma versão anterior, pode ser que alguns ajustes aqui não estejam em conformidade com a sua versão, então fique atento a isso. Eu vou selecionar, clicar fora. E nós vamos selecionar a câmera, com o Shift pressionado, a lâmpada vamos usar o H para ocultar. Para fazer o nosso gancho eu vou usar o cubo e vou entrar com ele no modo Edit Mode. E vou ativar a opção de faces, clicar aqui com o botão esquerdo fora para desabilitar a seleção. E agora eu vou usar o Alt pressionado e vou clicar aqui nesse ponto intermediário entre duas faces laterais. Eu faço um loop de faces laterais aqui. Vou usar o I para inserir faces individuais. Vou usar o Alt E, que é o menu de Extrude, a mesma ferramenta que está aí à esquerda na barra de ferramentas. Vou usar o Extrude Along Normals para fazer o extrude dessas faces pela direção das normais. Aqui eu empurro para cima o mouse, eu consigo estendê-las. Novamente outro Extrude Along Normals. Vou movimentar para cima e vou fazer apenas um pequeno segmento para fazer aqui chanfros quadrados nas pontas aqui do objeto. Agora eu vou usar o nosso gizmo, vou olhar esse objeto por baixo. Vou clicar fora e com o Shift pressionado eu vou clicar com o botão esquerdo em cada face que está aqui embaixo. Vou movimentar o gizmo com essas faces selecionadas. Olhando o objeto pela lateral, eu vou usar aqui o E e vou empurrar essas faces para baixo. Para individualizar a manipulação dessas faces, eu vou ativar aqui no Pivot Point o recurso individual Origins. Agora eu posso usar o S de escala e eu consigo escalonar cada face dessa aí, afinando de forma individual. Novamente eu volto aqui em cima e volto ao Medium Point, que é o padrão normal. Para criar o cabo do nosso gancho, eu vou dar um giro orbital, selecionar a face de baixo e vou usar a tecla I. E vou inserir apenas essa face interna. Vou movimentar o gizmo e vou olhar o objeto de lado novamente, pela perspectiva. Vou acionar o Edge Extrude e vou empurrar um pouquinho para fazer o cabo do nosso gancho. Agora eu vou olhar esse objeto pela vista frontal. Nós vamos voltar para o Object Mode. Se eu tentar fazer uma rotação baseada no eixo Y aqui do gizmo, que está apontando para a gente, RY, o ponto de origem está lá em cima. Então eu quero alterar a posição desse ponto de origem. Então aqui no modo objeto, é só eu vir aqui em Options, clicar em Origins e ativar o Move. Ponto de origem selecionado, eu vou trazê-lo para cá, um pouco mais para baixo. Reposicionado, eu volto e desabilito o Origins para não atrapalhar depois. Agora, se eu quiser fazer a rotação em Y, ele se baseia nessa nova posição do ponto de origem. Vou então trazer esse objeto cá para cima, tá, pessoal? Vou trazê-lo aqui para a esquerda. E vou dar um leve movimento de rotação pelo eixo Y. Deixá-lo assim. Eu vou criar agora, nesse objeto, o recurso físico. Vou clicar em Físicas e vou aplicar o Readboard. Vou mantê-lo como ativo, 1 kg. Em Collisions, eu vou mudar o formato Shape para o modo Mesh. Agora eu vou, em Sensitivity, usar a margem aqui 004 está ótimo, não tem problema nenhum não. E configurado, dando play, esse objeto vai cair dessa forma aqui, desabando no abismo da nossa 3D. Agora eu preciso gerar um objeto para criar o impacto do gancho prendendo-se ao paredão. Então eu vou adicionar um novo cubo aqui na área. Vou usar um SZ para estendê-lo. Vocês colocam do tamanho que vocês quiserem, tá, pessoal? Diminuí-lo um pouco ainda com SZ. Vou deixá-lo bem em cima aqui da linha vermelha, que é o limite aqui da nossa superfície imaginária.
Vou deixar esse objeto mais para baixo. Se olhar pela perspectiva, foi um cubo aqui que ficou com o formato de uma pilastra. Então, para melhorar ele, formando uma parede, eu vou usar o SY. E vamos olhar de frente novamente aqui a nossa vista. Para esse objeto, nós vamos dar a ele também um recurso, Grid Body. Clicamos em Física, Grid Body vai ser passivo. A condição Collision dele, nós vamos usar Box. E o Sensitivity dele, que é a colisão de imagem, nós vamos deixá-lo aqui como 0, totalmente. Dando Player, o objeto encosta. Vamos então nomear esses objetos. Para esse objeto aqui, eu vou dar um nome de parede. Para o objeto maior, eu vou dar o nome de gancho. Não confundir com os ganchos, recursos que eu vou utilizar aqui junto ao nosso exercício, tá, pessoal? Então, esse é o gancho do efeito de animação. Podemos selecionar esse objeto e ocultá-lo por enquanto aqui da nossa cena. Vamos manter o gancho por enquanto, porque eu vou utilizar ele como uma referência para a curva que eu vou criar e que converterei para ser o fio no nosso efeito. Então eu vou adicionar na área um terceiro objeto que vai ser um objeto do tipo patch, é uma curva. Vou dar um S de escala para aumentar essa curva. E vou usar aqui uma rotação em Y nela, para criar um ângulo parecido com aquele ângulo lá do nosso objeto. Aqui eu vou usar os manipuladores e vou procurar encostar esse objeto bem próximo aqui a essa ponta do gancho. Agora, como ele é um objeto curva, vocês podem olhar aqui na outline, eu vou convertê-lo agora para um objeto que vai ser o objeto mesh, malha. Foi transformado e eu vou entrar com esse objeto no modo Edit Mode. Vou selecionar a opção que é a opção de vértices. E agora eu não vou precisar mais usar o nosso objeto aqui com a condição de gancho, então eu vou ocultá-lo por enquanto. Vou aproximar. Vou selecionar esse objeto que está aqui em cima, pessoal, que é o nosso vértice superior da linha que foi gerada, e vou usar o Ctrl H para criar um gancho, recurso, nesse vértice. Da mesma forma, eu vou selecionar o vértice de baixo, vou usar o Ctrl H para gerar um Hook to New Object. E eu crio um gancho em cima e um gancho embaixo. Agora eu vou selecionar os dois pontos que eu utilizei junto ao gancho. Eu vou selecionar o vértice superior, com o Shift pressionado, eu vou selecionar o vértice inferior. Eu vou aplicar nesses dois vértices um grupo de vértices. Vou vir aqui no ícone que representa a malha, já que é uma malha agora, em Vertex Groups. Ele já gera um grupo, eu vou dar um nome aqui, que eu posso colocar como Fixos, é o nome do nosso grupo. E para atribuir esses dois pontos a esse grupo, eu vou usar aqui o Assign. Com o processo realizado, nós temos agora um hook em cima, um hook embaixo, e temos uma linha. Dando play, nada acontece aqui nesse objeto. Nós vamos atribuir à linha um recurso de física também. Vamos clicar aqui em Físicas e vamos usar o Soft Body, que é o efeito de corpo suave. As configurações aqui embaixo, nós vamos abrir Go e vamos em Vertex Group, selecionar aqueles pontos fixos. Agora, dando play, olha o comportamento. O fio começará a fazer um movimento como se fosse uma corda. Só que eu quero fixar essas extremas do fio junto aos nossos objetos ganchos, que são os recursos, em formato de empty. Então eu tenho que configurar aqui, com o Go ativo e aberto, a opção Strengths. Eu vou deixá-lo com fator total em 1. Está aí o fio do processo.
Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trazer de volta os objetos que vão fazer a composição da nossa cena, né? Que é a parede e o objeto que vai ser o objeto em forma de gancho. Vamos voltar para o ponto zero. Aqui então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou usar a mãozinha para poder posicionar bem a área, aproximar com o scroll. Eu vou selecionar o gancho de cima e vou vincular esse gancho a esse ponto aqui, que é o nosso objeto gancho do processo da animação. E vou usar o atalho Ctrl P, onde eu crio o parentesco do tipo Keep Transform. Se eu der o player, a simulação do fio acontece, mas vocês vão notar que o nosso fio não vai acompanhar o gancho. Por quê, Luciano? Porque nós vamos precisar refazer a simulação que nós geramos inicialmente com o softboard. Isso é fácil. É só selecionar o nosso objeto linha, voltar nas configurações do softboard e nós vamos abrir uma opção chamada Cache. Essa é a simulação do efeito que vocês estão vendo acontecer aí inicialmente. Como eu preciso gerar o bake da transformação que eu fiz, daquela vinculação do hook com o objeto gancho aqui de cima, eu preciso clicar em bake. Ele faz de forma rápida. Se eu der o player, notem que agora o fio acompanha totalmente o gancho aqui na simulação. Mas há um detalhe aqui. Tem um determinado minuto, se vocês olharem, que no impacto do fio, esse fio irá entrar na superfície do objeto, que é a parede. Então, para evitar isso, nós vamos usar a seleção do objeto, que é a parede, voltamos na configuração dele e vamos usar o efeito Collision. Vamos selecionar o fio e vamos usar também o Collision. Porém, no Collision do efeito aqui do objeto parede, vamos procurar aqui, nós temos as configurações de softboard e cloth. Nós estamos usando o efeito softboard. Então esse thickness hour aqui nós vamos usar com o fator 0.2. E o Winer nós vamos entrar com o fator 0.02. Agora nós vamos selecionar o fio e vamos atribuir para ele um novo cache na simulação. Então voltamos lá no softboard, em cache, vamos deletar o bake que nós geramos anteriormente e vamos dar o bake. Ele já gera, vamos dar novamente a simulação. E naquele ponto o fio não mais atravessará a malha aí do objeto. O detalhe aqui é que esse fio ele não será renderizado no processo, então precisamos dar uma forma 3D para esse fio. Como é que a gente pode fazer isso? Então, selecionando o fio, eu posso aplicar nele um modificador. Eu vou aqui fechar as propriedades dos que já tem aqui, vocês podem ver, ó. E nós vamos utilizar aqui, nesse caso, um modificador do tipo Skin. Ele gera aqui essa malha, mas é uma malha que tem uma espessura muito grossa para demonstrar o efeito do fio que precisamos. Então, para poder melhorar isso, nós vamos entrar com essa malha usando aqui o modo Wireframe, no modo Edit Mode. Eu tenho que selecionar a linha usando a tecla A. Com a linha selecionada, eu agora vou alterar a espessura desse skin, abrindo aquela barra que fica oculta aqui na direita, usando a tecla N, Item, eu tenho essa opção chamada Vértice Data. Então aqui em Min Radius X e Y, eu vou alterar os fatores para 0.02 no X e 0.02 no Y. Eu dou uma espessura menor. Eu posso fechar a barra agora com a tecla N, volto a minha vista em modo sólido, agora eu já tenho o fio aqui que pode ser renderizado no processo e retorno ao Object Mode. Agora sim, para poder melhorar e dar uma curvatura melhor nesse fio, eu posso aplicar, vou fechar aqui e vou adicionar o Subdivision Surface. Vou usar uma resolução de 2:2 e vou manter todas essas configurações aqui
ocultas. Não vou aplicar nenhuma, tá, pessoal? Agora sim, eu posso usar o demonstrativo do nosso efeito aí acontecendo desde o passo inicial. Voltando do passo 0, tá aí o gancho sobre o muro. Comece a experimentar e vão vendo o que é que vocês podem fazer para melhorar mais ainda esse processo. Até o próximo tutorial, um forte abraço.